Tem dias que tudo que a gente quer é desaparecer, sumir do mundo por um instante, ficar longe da pressão, das cobranças e das expectativas. Principalmente daquelas que a gente mesmo carrega no peito. E nesses dias a pergunta mais comum que ecoa na alma é: cadê Deus? Onde Ele está quando eu me sinto perdido? Quando tudo desmorona? Quando ninguém entende o que estou passando ou carrego dentro de mim? Você já se sentiu como num túnel escuro, andando sem direção, com cada passo mais pesado que o anterior, como se estivesse lutando sozinho? Como se as pessoas olhassem para você, mas não enxergassem a dor que está aí dentro. Há momentos em que Deus parece em silêncio. A gente ora, chora, pede, insiste, e nada acontece. Parece que o céu está de bronze, que a resposta nunca vem, que Ele esqueceu de nós. E então uma voz sussurra: desiste, não vale a pena. Mas essa voz não vem de Deus, porque Ele nunca abandona os seus, Ele nunca esquece. E o coração começa a fraquejar. Pensamos que fizemos algo errado demais, que talvez Deus tenha nos deixado para trás, sozinhos. Não é porque Ele está em silêncio que te deixou. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação para algo maior que ainda virá. Olha para Jesus, o Filho de Deus, que passou 40 dias no deserto com fome, sede, cansaço, tentações. E tudo isso sem aplausos, sozinho, sem amigos, apenas com a dor, e mesmo sendo perfeito, Ele também enfrentou o silêncio do Pai e lutou em meio à escuridão. Mas ali, algo foi construído dentro dele: força, convicção, intimidade com o Pai, que só se forma no deserto, no silêncio da dor. Depois do deserto, Jesus começou o ministério, os milagres vieram depois da solidão, a cura depois da prova, o propósito após o silêncio. Assim como José, traído, vendido, preso sem culpa, anos na prisão, mas no tempo certo, Deus o tirou da cela e o colocou no trono do Egito. Talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Você não está sendo esquecido. Está sendo formado por Deus para algo maior. É que Deus vê o que ninguém mais vê. Ele viu você chorar escondido, escutou cada oração sufocada e conhece os pensamentos que ninguém entende. Ele entende os medos que você não conta para ninguém e não está de braços cruzados. Mesmo que você pense: eu não tenho forças nem para orar mais. E Deus responde: você não precisa dizer nada, eu entendo o seu silêncio. Ele é o Deus que escuta lágrimas, interpreta suspiros e traduz corações partidos. Você já pensou que talvez o que você vive hoje esteja te preparando para ajudar outras pessoas amanhã? Que sua dor será a resposta para alguém? Que sua história pode levantar quem está caído? Olhe para Tyler Perry. Cresceu com abusos, pobreza e rejeição, dormiu no carro por meses. Seus projetos eram rejeitados, mas hoje ele é um sucesso mundial. Ajuda milhares de pessoas e construiu um dos maiores estúdios dos Estados Unidos. Ele fala abertamente sobre sua fé e sobre como Deus nunca desistiu dele, mesmo quando tudo parecia perdido. E isso é poderoso demais para ignorar. Você entende? A sua dor tem valor, o seu silêncio tem propósito, e o seu deserto não é o fim, é o início de algo novo. Você pode estar cansado, de joelhos, achando que ninguém liga, mas o céu inteiro está te observando. E Deus está te preparando com detalhes. Porque quando o tempo dele chegar, tudo vai fazer sentido. Mas você precisa aguentar mais um pouco. Não se renda agora, não jogue tudo fora. Não feche a porta quando a bênção já está a caminho. E se mesmo assim você duvidar, olhe para a cruz e lembre-se daquele que sofreu em silêncio. Mesmo com cravos nas mãos e os céus fechados, ele acreditou, porque sabia que depois da dor viria a ressurreição. E com você não será diferente. Continue, porque Deus não terminou. E o que Ele começou, Ele vai cumprir. Ainda que existam dores que não cabem em palavras. Há traições que marcam mais que feridas físicas. Perdas que tiram o chão. Sonhos que se desfazem como areia fina e a alma pergunta: por que eu? Talvez tudo pareça quebrado agora. E o pior não é o que os outros dizem, mas o que você diz para si mesmo. Eu falhei. Eu não sou suficiente. Nada do que eu faço dá certo. Quantas vezes você já pensou que a vida seria mais fácil se você simplesmente desaparecesse? Você não está sozinho nesse sentimento. Milhões de pessoas carregam o mesmo fardo e nem imaginam que essa dor pode ser solo fértil de propósito. Lembra da história de Jó,
homem justo, temente a Deus, íntegro, e mesmo assim perdeu tudo: família, riquezas, saúde, amigos e até a paz. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu, gritou aos céus e foi esmagado pela dor. Mas o fim da história não foi o fim da dor, foi o início de um propósito maior. Deus restaurou tudo em dobro. E mais do que isso, Jó conheceu a Deus de forma profunda. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Será que a sua dor não está te levando a esse lugar mais profundo com Deus? Será que isso que você vive agora não é o que vai te transformar por dentro? Existe um trecho em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que diz que Deus nos consola em toda tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação com o mesmo consolo que recebemos. Em outras palavras, Deus transforma a sua dor em ferramenta de cura para outros, e talvez você ache que isso não se aplica a você, ou pense que não tem força nem para se ajudar, quanto mais para ajudar alguém. É aí que entra o poder do testemunho, pois você não precisa estar completamente curado para ser usado, só precisa estar disposto a continuar andando mesmo com o coração em pedaços. Veja a história de Nick Vujicic, um homem que nasceu sem braços e sem pernas, sofreu bullying, rejeição e enfrentou crises existenciais tão profundas que pensou em tirar a própria vida aos 10 anos de idade. Sim, 10 anos. Um garoto em plena infância desejando a morte porque não conseguia ver sentido em sua existência. Mas um dia ele decidiu acreditar que sua vida tinha valor. Aos poucos ele foi descobrindo que Deus poderia usar a sua deficiência para tocar o mundo, e hoje ele já falou em mais de 70 países, inspirou milhões, casou e tem filhos. Nick é uma prova viva de que o propósito de Deus supera qualquer limitação humana, e agora eu te pergunto: será que o que você chama de fim, Deus não está chamando de começo? Será que essa dor que hoje parece te consumir não é justamente o portal para algo que você ainda não consegue enxergar? Algo que está prestes a nascer? Pensa bem, quantas pessoas você conhece que passaram por coisas parecidas com as suas e desistiram? E quantas teriam vencido se tivessem aguentado só mais um pouco? A dor não significa que Deus te abandonou. Ela pode ser o empurrão que você precisava para sair do lugar. Pois muitas vezes a gente só cresce depois de um tombo. Quantas vezes a gente só aprende a orar de verdade e a buscar com profundidade depois que tudo o que era confortável desaba ao nosso redor? Talvez você esteja sendo desconstruído agora, não porque Deus quer te punir, mas porque Ele quer te refazer como o oleiro faz com o barro nas mãos. Ele quebra o vaso rachado, mas não joga fora. Ele refaz, ele modela, e no final, o que era defeituoso se torna uma obra-prima nas mãos do Criador. Já pensou que esse choro escondido à noite pode ser exatamente a matéria-prima que Deus está usando para escrever o capítulo mais poderoso da sua história? Nada é desperdiçado, nenhuma lágrima, nenhuma decepção, nenhuma madrugada em claro. Tudo está sendo registrado pelo céu e será usado a seu favor no tempo certo. Tem um verso em Romanos capítulo 8, versículo 28 que muitos conhecem, mas poucos sentem na alma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, as boas e as ruins, a alegria e a dor, o riso e o choro. E se você ama a Deus e ainda consegue confiar nele, mesmo com dificuldade, saiba que essa dor vai cooperar para o seu bem. Ainda que hoje você não veja, mas atenção, você precisa tomar uma decisão. A dor vai te afundar ou vai te impulsionar, vai ser o fim da sua fé ou o nascimento do seu propósito. Você pode usar a sua história para justificar a desistência ou para inspirar uma multidão. E a escolha é sua. Por isso eu te convido a um desafio de fé e gratidão. Durante os próximos 10 dias, escreva todas as noites antes de dormir 3 coisas que Deus já fez por você no passado, por menores que pareçam, e veja o que Ele ainda fará. E ao lado, escreva uma dor que você quer entregar nas mãos dele, com sinceridade, como uma conversa, como um desabafo, e leia em voz alta. Acredite, você vai começar a enxergar que no meio de tanto caos, ainda existe esperança. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa acreditar que Deus não terminou. A dor que hoje te paralisa pode ser o testemunho que amanhã vai levantar uma geração. Mas para isso você precisa decidir continuar. Mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem entender. Porque no fim,
essa dor vai passar. E o que vai ficar é o propósito. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu não tenho nada, nada funciona para mim, nada dá certo. Mas deixa eu te contar uma verdade que pode mudar tudo. O que você tem hoje é o suficiente para Deus começar algo extraordinário. Quantas vezes olhou para sua vida e pensou que era tarde demais para recomeçar? Que já falhou demais, perdeu tempo demais, que agora é impossível? Não é sobre ter tudo, é sobre ter fé para entregar o pouco que você tem nas mãos de quem pode multiplicar. Você já percebeu como Deus, na Bíblia, nunca pede algo que a pessoa não tem? Quando ele chama Moisés, pergunta: o que você tem na mão? E Moisés responde: um cajado. Aquele simples pedaço de madeira foi o instrumento que Deus usou para abrir o Mar Vermelho e libertar uma nação. Aquilo que parecia comum se tornou sobrenatural nas mãos certas. E com você, o que está nas suas mãos agora? Pode ser pouco, pode parecer insignificante, mas se você colocar nas mãos de Deus, Ele vai usar. A mulher viúva em 1 Reis, capítulo 17, tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, e já se preparava para morrer com o filho. Mas quando obedeceu à direção de Deus através do profeta Elias, aquele pouco sustentou os dois durante toda a seca. Quantas vezes a gente paralisa esperando tudo estar perfeito? Eu só vou começar quando tiver mais dinheiro, tempo, calma, ânimo. Mas se você esperar tudo estar certo para começar, nunca vai começar. Sempre vai haver um motivo para adiar, sempre vai parecer que falta algo. Só que o tempo não espera, e Deus está dizendo: comece com o que tem, do jeito que está, eu me encarrego do resto. Você conhece a história de Oprah Winfrey? Nasceu em extrema pobreza, foi abusada na infância, rejeitada, fracassou, foi demitida da televisão. Disseram que ela não servia para a TV, mas ela não desistiu. Usou sua voz, empatia e dor transformada em força e construiu um império. Hoje é uma das mulheres mais influentes do mundo e usa sua história para inspirar outras pessoas a se levantarem. Ela começou com o que tinha. E você também pode. Talvez não tenha um currículo impecável, esteja desempregado, sem apoio, sem clareza, mas tem algo valioso: sua fé. E com fé, Deus pode abrir portas que ninguém imaginava. Pense em Davi, que enfrentou Golias sem armadura nem espada. Ele tinha 5 pedras e a coragem de confiar em um Deus maior do que o gigante. Talvez o seu Golias hoje seja a dívida que te sufoca, o casamento que está ruindo, ou a sensação de inutilidade que insiste em te paralisar. A frustração de não conseguir sair do lugar pode te dominar, mas a pedra está na sua mão, e você só precisa lançar com fé e coragem. Quantas ideias você já teve e engavetou por medo de falhar? Quantas vezes sentiu vontade de tentar algo novo e deixou para depois? Esse depois pode nunca chegar, mas o hoje é seu. E Deus está pronto para transformar esse passo pequeno numa virada de vida. Não despreze o que você tem, não desvalorize suas habilidades e nunca subestime o impacto que pode causar com um pequeno gesto. Durante os próximos 7 dias, anote diariamente 3 recursos que você já tem: tempo livre, um talento, uma ideia, um contato ou uma experiência. Em seguida, escreva uma ação pequena que você pode fazer usando um desses recursos. A mudança começa no detalhe, no passo de fé. O milagre começa no sim pequeno, mas sincero. Você pode não ter tudo, mas tem exatamente o que precisa para iniciar um novo capítulo. Lembra daquele menino com 5 pães e 2 peixinhos? No meio de uma multidão com fome, ele poderia ter escondido o que tinha. Mas ele entregou. E o pouco nas mãos de Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Não é sobre o quanto você tem, e sim o quanto você crê. Você pode começar hoje com o pouco que tem, com a força que resta, com a fé que ainda pulsa aí dentro, mesmo que enfraquecida. Se você der esse primeiro passo, Deus vai te surpreender. Porque Ele não espera que você tenha tudo. Só espera que você não pare. Existem momentos em que tudo dentro de nós grita por alívio, e a dor, o cansaço e a frustração nos empurram para a beira da desistência. Talvez esse seja o seu grito silencioso agora mesmo. Talvez viva uma batalha que ninguém vê, carregando um peso que ninguém entende. Mas escuta com atenção. Você não está no fim. Você está no meio da história.
e o autor dela ainda está escrevendo. Ele não terminou. Mesmo chorando, mesmo cansada, mesmo sem entender, ela não parou no meio e foi exatamente na persistência da fé que Deus realizou o impossível. Ana deu à luz a Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel, porque decidiu não desistir mesmo diante da dor. Quantas bênçãos poderiam ter nascido se você tivesse continuado só um pouco mais em vez de parar? Agora olha para sua própria vida. Quantos Samuéis você já deixou de gerar por ter desistido antes da hora? O que o inimigo mais quer é que você pare, porque ele sabe que se você continuar, vai viver promessas que hoje parecem distantes. Ele não luta contra você por causa do seu passado. Ele luta porque teme o seu futuro e sabe o que Deus ainda vai fazer. As provações aumentam quando estamos perto da virada. O peso fica mais forte quando o milagre está mais próximo. O processo mais doloroso geralmente vem antes do nascimento de algo glorioso, assim como dores de parto antecedem o nascimento. Pedro andava com Jesus, via os milagres, era íntimo do Mestre, mas na pressão, caiu e negou Jesus por 3 vezes. Ele sentiu vergonha, culpa, arrependimento, poderia ter desistido, mas voltou, foi perdoado, foi usado e se tornou uma coluna da igreja. A Bíblia está cheia de pessoas que quase desistiram, mas decidiram continuar e essa decisão mudou tudo. Se até Pedro teve uma nova chance, por que você acha que sua história acabou? Quem te disse que Deus desistiu de você? A fé verdadeira não se baseia no que se vê, mas em quem se confia, e se você confia em Deus, sua luta não é em vão. Tudo o que você está vivendo agora faz parte de algo maior que ainda está sendo formado. Então respira fundo e pensa comigo. Se você parar agora, talvez sinta alívio, mas depois vai perceber que era só a travessia e o milagre estava a um passo. A dor que você sente hoje não vai durar para sempre, mas a decisão que tomar agora pode te marcar por toda a vida. Deus não prometeu uma jornada fácil, mas garantiu presença constante e com Ele até o deserto tem fim. Talvez você esteja sendo refinado como ouro, e o ouro só brilha depois do fogo, ou moldado como barro nas mãos do oleiro. Há uma promessa esperando por você do outro lado da persistência, mas ela só se cumpre se você continuar. Deus já escreveu um final para sua história, um final de vitória, de restauração, de cura, de recomeço. Se hoje você se sente no limite, esse vídeo não chegou até você por acaso, foi Deus te lembrando. Ainda não acabou. Ele ainda está aqui e está contigo até o fim. Então, se tudo o que você consegue fazer é dar um passo, então dê esse passo. Porque cada passo é um grito de resistência, cada passo é um ato de fé. E quem continua, alcança o impossível. Cada passo é uma declaração de que você crê que há algo maior te esperando, então, por favor, não pare agora porque você está mais perto do que imagina. E quando você menos esperar, o céu vai se abrir. Então respira por um momento. Silencia tudo ao seu redor e escuta com o coração o que eu vou te dizer. Você não está sozinho, mesmo quando o silêncio parece gritar, mesmo quando ninguém percebe suas lágrimas e sua mente grita que não aguenta mais. Deus está ali no meio do caos, no meio da dor, no meio da confusão. Ele ainda está com você e não te abandona por nada nesse mundo. Talvez você esteja à beira de um colapso, talvez com o coração tão cansado que pareça que o próximo passo vai ser o último, mas ainda não acabou. Esse vídeo chegou até você porque o céu decidiu te lembrar que ainda existe propósito, que você é amado e valioso muito além do que pode imaginar. Você não faz ideia dos livramentos que Deus já te deu sem que você soubesse. Quantas vezes pensou em desistir e mesmo assim escolheu continuar? Você já venceu tantas batalhas que nem lembra mais, mas Deus lembra de cada uma. Ele viu, Ele anotou, e todas elas te trouxeram até aqui. Sabe o que Deus quer de você hoje? Apenas uma coisa, que você não desista agora, não hoje, porque existe uma promessa viva sobre a sua vida. E promessa de Deus não morre, mesmo que você caia, porque Ele é o único que olha para as cinzas e ainda vê propósito onde ninguém mais vê. Ele é o único que te abraça por inteiro, mesmo quando você se sente em pedaços. Então chora se for preciso. Mas, por favor, não desista. Cansa sim, mas não pare. Dói, mas continua. Porque quem planta com lágrimas, colhe com alegria. E essa colheita vai chegar. Um dia você vai olhar para trás e dizer: eu quase desisti naquele dia, mas Deus me segurou e nesse mesmo dia você vai estar sorrindo. Com os olhos cheios d'água e o peito cheio de gratidão,
você vai entender que valeu a pena ter ficado de pé, mesmo quando tudo mandava desistir. Então, por favor, por você, pela sua história, pela promessa que Deus fez, não pare agora porque ainda há coisas lindas para viver. Amém.